Glórias ao Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero já dizer para os irmãos que o meu propósito é simplesmente ajudar as pessoas que às vezes têm dificuldade de encontrar as palavras, né? As palavras importantíssimas para a nossa salvação, as palavras que estão escritas na Bíblia, né? Então, graças a Deus, a gente já tivemos lendo a Bíblia aí várias vezes, então a gente temos certo conhecimento, e como a vontade de nosso Senhor Jesus, a gente estamos aí com o propósito de compartilhar o que nós temos recebido do Senhor, amém? E hoje eu quero ler aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 9 e o 10, né? Aqui é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, já passando a revelação do Espírito Santo de Deus, amém? Quero ler junto com os irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Já quero convidar em nome de Jesus Cristo a todos os pregadores da Palavra de Deus que se dediquem cada vez mais no Novo Testamento, começando dos Evangelhos e as cartas dos apóstolos, porque isso é muito importante, né? O Novo Testamento já testifica e esclarece a vontade de Jesus, a vontade do Espírito Santo para com toda a igreja, para com todos os salvos. Quero ler juntamente com os irmãos, né? Assim está escrito: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então não é simplesmente, não é todos que vão ser salvos. Aqui já está dizendo que os injustos, eles não vão herdar o reino de Deus. No versículo 10 diz assim, ó: não erreis, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, aqui está uma relação das pessoas que não vão herdar o reino de Deus, ou seja, pessoas que cometem esses atos não herdarão o reino de Deus. Isso não é julgamento da igreja, não é da minha parte. Você pode conferir na sua Bíblia aí, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Vou ler de novo. O 9 diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, depois que nós lemos a relação daqueles que cometem essas coisas, não vão herdar o reino de Deus, quero ler um pouco mais sobre os idólatras, que a Bíblia está dizendo que os idólatras não vão herdar o reino de Deus, amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 20, já para nossa meditação. Quero de novo dizer que não é a minha intenção de eu passar visão minha, mas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo, pode abrir a sua Bíblia que você tem, abre a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 2 a seguir, diz assim, ó: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Lendo de novo o versículo 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui são as palavras que estão escritas na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 2 a seguir, até o versículo 5 aí nós estivemos lendo. Amém? Eu quero ainda ler outros versículos que falam acerca da idolatria, que isso não agrada o Senhor Deus, e como nós já lemos, os idólatras não vão herdar o reino de Deus. Então, essas palavras são para que todos conheçam a verdade, porque disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário que conheça a verdade, e a verdade é essa que está escrito na Bíblia Sagrada. Ainda falando, irmãos, desse algo que entristece muito a Deus, que é a idolatria, eu quero pedir para os irmãos, você pode conferir aí um pouco mais sobre a idolatria no livro de Jeremias, no capítulo 10, o versículo 2 a seguir. Você pode também estar lendo aí no Salmo 115, aí você vai tirando as suas conclusões, Eu quero ler aqui também no livro de aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18 a seguir. Vamos acompanhar a leitura com bastante atenção, pois é muito importante. Nós lemos que a Bíblia diz que os idólatras não vão herdar o reino de Deus, e isso nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Amém? Então, um assunto muito importante, preciso dar continuidade aqui. Livro de aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em imagem, ou seja, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, que é corruptível, e de aves, e também de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também o varão, ou seja, os homens, deixaram o uso natural da mulher e inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quer dizer, varão com varão, quer dizer, homem com homem, deixaram o uso natural e agora estão aí se prostituindo homem com homem. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
a um sentimento perverso para fazerem coisa que não convém. Amém? Então, nesses versículos, o Senhor ele está mostrando o porquê de tanto sofrimento aí de homem que deixou, né, o sentimento por mulher e agora estão com sentimento com outro homem. Aí agora se entregaram às suas próprias sensualidades, cometendo aí o que não convém cometer, como está escrito aqui no livro de aos Romanos. Por quê? Porque mudaram a glória de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Por isso Deus os entregou, os abandonou às paixões infames, para desonrarem o seu corpo entre si, recebendo em si mesmo o que já convém ao seu erro. Isso é o que está escrito aqui no livro de aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 18 a seguir. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Esses versículos me dão a entender, e eu creio que você vai entender também, o porquê que os homens deixaram o uso natural da mulher e agora os homens estão desejando outro homem, a mulher desejando outra mulher. Por quê? Porque aborreceram o Senhor Deus, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador. Agora, esse ensinamento descrito na Bíblia, e agora a oportunidade de você, querido ouvinte, aprender essa verdade, é para que você venha se escapar dessa situação difícil que você está vivendo. Você que já não tem mais atração por mulher, o homem não tem mais sentimento de casar-se com uma mulher. O homem tem o sentimento agora de casar-se com outro homem. E por quê? Porque honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. E o que nós temos que fazer? Dar honra ao Criador, deixar a idolatria, deixar de honrar, de servir a criatura, a obra que é feita, ou seja, há coisas que são obras humanas, obras feitas pelas mãos dos homens. Não deixar de honrar e de servir e de cultuar as imagens de escultura. Amém? Para quê? Para que Deus tenha misericórdia e livre os nossos filhos, livre a nossa família dessa situação constrangedora. Porque se tiver alguém aí que é bem sincero, vai poder afirmar que a vida de um homem que não quer um casamento com a mulher, ele quer um casamento com outro homem, a vida de uma mulher que não quer o casamento com um homem, mas quer um casamento com outra mulher, essa situação é uma situação muito difícil. Você pode ver que essas pessoas sofrem muito, mas sofrem muito porque o Senhor Deus, Ele criou Adão e criou Eva. O Senhor Deus não criou dois Adão e nem duas Evas. E está escrito, o homem deixar para o homem, ou seja, a criatividade do Senhor Deus é que o homem deixe o pai e a mãe para se unir com uma mulher, para que viva os dois uma só carne. Essa é a vontade do Senhor. Agora, essas outras coisas aí, constrangedora, que é homem com homem, mulher com mulher, isso daí não provém de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não provém do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Agora, para que você obtenha a felicidade, a paz, para que você seja ricamente abençoado pelo Senhor,
Você que já está até sofrendo com esse sentimento, né, de você querer casar com um homem, ou você mulher querer casar com uma mulher, você já está sofrendo esse sentimento, eu te aconselho você olhar para o alto, olhar para o céu, levantar suas mãos para o Senhor e pedir ajuda e pedir perdão para que Deus te livre desse mal, desse sentimento. Porque você é uma mulher, Deus quer que você se case com um homem. Você é um homem, Deus quer que você se case com uma mulher. Só que o mundo vem sofrendo cada vez mais com essa situação, por causa que deixaram de honrar o Criador e honrar a criatura, como está escrito no livro de aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 18 a seguir, né? Versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de ave, de quadrúpede e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também, o varão, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisa que não convém. Amém? Então aí está a palavra do seu Deus. Que o Senhor Deus lhe abençoe de uma tal maneira que você esteja juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, na luz, na felicidade, na paz eterna. Que Deus os abençoe poderosamente. Irmãos ouvintes, você que vai ouvir esse vídeo, se você puder passar esse vídeo para outra pessoa, se você quiser você mesmo pregar para essa outra pessoa o que está escrito que nós lemos aqui, você pode pregar, mas se você quiser pegar esse vídeo e passar para uma outra pessoa, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai te recompensar, pois assim você também vai estar ajudando a ganhar alma. Amém? Então nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2 a seguir, e nós lemos também livro de aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Isso nós lemos. Nós lemos também livro de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Isso nós lemos que está escrito na Bíblia, né? E reforçando, leia também Jeremias, capítulo 10, versículo 2 a seguir. E leia também o Salmo 115. E você vai ver que isso não é coisa de homem, mas é a vontade de Deus. Deus mandou que eu pregasse essas palavras nesse vídeo também. Que Deus os recompense e os abençoe em nome de Jesus.